noite a todos. E nós aqui, com a Bíblia na mão, abrindo, achando na palavra de Deus. Se vocês quiserem também, já vão separando aí. Hoje nós vamos ler um monte de coisa na palavra de Deus. E das leituras vai ser Timóteo. E aí, vocês passaram bem de quarta para hoje? Né, amor? Foi gostoso esses dias, assim, orando por vocês, orando por todos nós, pela igreja. Passamos lá na igreja, sentimos uma saudade imensa da igreja. E hoje a Rafaela foi lá, deixou a igreja linda, limpou, tá cheirando ceirinha, até vontade de estar lá. Tá um cheiro tão bom lá. Deu uma saudade. A Dona Yara ligou, se ouviu tocar melhor, graças a Deus. E hoje eu falei lá com minha mãe tá boazinha, pegou um telefone com umas letras grandonas assim, tá toda feliz. Agora dá pra gente falar se vendo, foi bem legal hoje. Então, hoje eu convido os irmãos que estão nos acompanhando a participarem com a gente do culto de adoração a Deus e vamos prestar o nosso culto em homenagem ao nosso Deus, porque para isso Ele nos criou, para a sua honra, para a sua glória. E nós estamos aqui, apesar de estarmos enfrentando a pandemia, apesar de estarmos enfrentando a corrupção política, apesar de estarmos enfrentando os desonestos desviando o dinheiro que seria para a proteção de pobres, apesar dos ímpios estarem prosperando, das crianças estarem sofrendo, nós estamos aqui para adorar esse Deus que está no governo, está no comando e que está vendo todas essas coisas e que se entristece com tudo isso, mas que um dia trará a juízo tudo isso também. Então vamos permanecer fiéis a esse Deus que governa tudo e todas as coisas, que sustenta tudo e todas as coisas. Só para ficar marcado, hoje 22 de maio de 2020, e agora são 17h35 da noite, 19h35 da noite. 19h35 da noite, estamos dando início a mais um culto da Igreja Batista Jauense, breve virá. Então, vamos começar louvando a Deus como um prelúdio para entrarmos nesse clima. Nosso espírito humano, ele chega no mundo atribulado, atormentado, apavorado, e nós vamos cantar um só rebanho. Todos os membros da igreja conhecem esse hino de cor. Vamos louvar a Deus com o hino número 3, um só rebanho. Oh
desejar a todos que seja um culto para a edificação da igreja, para a edificação de cada um que nos assiste, que nos acompanha, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida, na casa, na sua residência, com a sua família, com seus filhos, com os seus pais. Que Deus possa, como está aqui presente, nós cremos nisso, que Deus possa estar aí em suas casas, em suas residências, em sua companhia também. E nós queremos fazer uma pequena oração para darmos início ao nosso culto, ao culto de adoração a Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, diante da Tua presença, da Tua santidade, da Tua soberania, nós nos colocamos submissos, ó Pai, à Tua autoridade. Nós nos colocamos submissos diante da Tua soberania sobre a criação, e nós somos Tuas criaturas, somos dependentes do Senhor, somos necessitados do Senhor, precisamos da sua orientação, precisamos da sua autoridade sobre as nossas vidas, nós precisamos da sua direção, do seu auxílio, que o Senhor possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te pedimos que nos conceda o Teu Santo Espírito neste momento, para que Ele conduza esse culto, que as palavras dEle possam ser as palavras usadas através dos instrumentos, dos servos inúteis que aqui estão. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar todos agora para nós louvarmos a Deus com o hino 128, Sossegai. 128. Os céus se revestem de glória.
Mateus. A irmã Margarete vai fazer a leitura do capítulo 2, os versículos de 13 a 16. Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 16. Boa noite, irmãos queridos, graça e paz. Graça e paz. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Com grande alegria no nosso coração. Oh, glória. Embora a gente sinta a tristeza e a falta do resto do pessoal, mas a gente está representando todos eles aqui, todos vocês, tá bom? Amém. Então, Amém. vamos lá. Glória a Deus. Vou fazer a leitura do livro de Mateus, capítulo 2, de 13 a 16, que marca a fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, uma Amém. passagem, amém, amém. Amém. Uma passagem que é bastante forte. A história do genocídio produzido pela ira, pelo ódio, pelo desequilíbrio de um homem louco chamado Herodes. Nós vamos louvar a Deus agora com um cântico primeiro, falar com Deus, que é o momento em que a igreja se coloca com perdão. Eu atropelei aqui. Desculpem. Quero convidar os irmãos a abrirem no Salmo 139. Os versículos são os versículos finais do Salmo 139, versículos 23 e 24. É o momento em que a igreja se coloca de joelhos prostrada diante de Deus e confessa os seus pecados, para que nós possamos estar diante de Deus transparentes, porque Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele lê os nossos pensamentos. Não há como nós fugirmos da sua presença. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, só colocando no contexto, sempre que numa igreja reformada nós estamos num culto, nós sempre iniciamos o culto na parte, todo o contexto do culto, nós sempre colocamos um hino, saudando o nosso Senhor Jesus Cristo, saudando o nosso Pai e o nosso Espírito Santo de Deus. E depois, por isso que o pastor falou, que voltou atrás e falou, vamos fazer agora o segundo que eu atropelei. O importante é que todos nós façamos um exame de consciência para que a gente entre realmente com o coração limpo. Porque como nós falamos no nosso encontro de quarta-feira, perfeitos nós não conseguimos ser. Mas pela ajuda do Espírito Santo de Deus e pelo poder do Espírito Santo e pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe esse poder, que nos deu esse poder para que a gente possa adorar o Senhor, então nós temos que estar com o coração limpo. Então é por isso que agora nesse momento a gente coloca então os nossos pedidos a Deus, elevamos os nossos olhos a Deus e despejamos todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, para que depois com o coração limpo, então a gente possa adorá-lo com o Espírito e verdade. Amém, amém, isso mesmo. Então diz a palavra de Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse texto ele foi escrito por Davi, e Davi sabia. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que Deus o conhecia intimamente, assim como conhece a mim, conhece a você. Então vamos entregar a Deus todos aqueles pequenos, grandes pecados que temos oculto em nosso ser. E vamos louvar a Deus com o hino Um Coração Limpo, 271 do nosso inário. Amém. confessados os nossos pecados, crendo no perdão em Cristo que morreu em nosso lugar, em meu, em seu lugar na cruz, nós vamos orar agradecidos por esse perdão que Ele nos dá. Eu posso pedir a irmã
Margarete, que faça uma oração, uma breve oração para nós, de gratidão e de perdão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na Tua presença, elevando esse culto, Senhor, em homenagem a Ti, ó Pai, em gratidão, louvor. E em primeira coisa, Senhor, em perdão, em pedido de perdão, Pai. Nós que somos pecadores natos, já nascemos em pecado, nós queremos aqui pedir-te perdão, ó Deus, mais uma vez, porque estamos tão acostumados com o pecado que muitas vezes achamos que é normal, que é comum e não vemos o pecado em nós. Então, Senhor, tira isso do nosso coração. Coloca, ó Deus, aquilo que é verdade, aquilo que é da Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, os Teus filhos, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós sabemos que o Senhor mandou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, para que o Senhor nos desse o perdão. Então, que a morte de Cristo não seja em vão nas nossas vidas, mas que nós possamos, ó Deus, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos e receber de Ti o perdão, Pai. Fica conosco nessa hora, no decorrer deste culto. Lava os nossos corações, Senhor, lava os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, ó Senhor. Dá-nos, ó Deus, a visão do céu, a Tua visão no mundo, Senhor. Que nós possamos ser mais misericordiosos, mais amorosos, mais longânimos, ó Pai. Tudo aquilo que existe no Teu fruto do Espírito, Senhor, que possa nos acompanhar, para que possamos chegar à Tua presença sem pecado, ó Pai, pelo menos por um instante. Esteja conosco, ó Deus. Fica com o pastor, unge os lábios dele, fala através da sua boca aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Abençoa esse culto, Senhor, que ele seja uma oferta de amor e de gratidão a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e já Te agradeço. Amém. 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 Convido a todos que abram a palavra de Deus na segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5, os versículos que nos entristecem bastante, mas é que hoje nós temos que chamar a atenção para a maldade do homem, a maldade que acontece nos dias de hoje, que acontecia nos dias de Paulo e que aconteceu no início da humanidade. Diz assim a palavra de Deus: os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Uma palavra forte, uma palavra de uma imagem bastante ruim, difícil para nós aceitarmos, mas é esse o retrato da humanidade. Nos dias de Paulo, 2000 anos atrás, nos nossos dias, os dias atuais. Vamos louvar a Deus então, enquanto fazemos nossos pedidos, nossas orações intercessórias por nossas causas, falar com Deus. Cântico 244 do nosso Inário.
ofertas, nós devolvemos aquilo que Deus nos deu, nos abençoou e que não tem nos faltado. O cântico Deus de promessas, Deus de promessas. Vamos ofertar, vamos dizimar, enquanto louvamos a Deus com esse hino, Deus de promessas. Espera só um momentinho que eu não estou achando aqui. Desculpa. Achei. Sei que os teus olhos sempre abrindo
se cumprir. Nós vamos, antes da mensagem, amolecer o nosso coração com o hino Espírito do Eterno Deus. Espírito do Eterno Deus. E depois da mensagem, nós vamos cantar um hino mais alegre, o hino 255, Maranata. Antes, agora, para prepararmos os nossos corações, para recebermos a palavra que o Espírito Santo vai trazer para cada um de nós, o Espírito do Eterno Deus. Antes de nós cantarmos o Espírito do Eterno Deus, nós podíamos cantar o hino que fortalece a igreja. Vamos lá. Que número que é, Má? Nossa, a nossa igreja está precisando muito. Vamos pedir a Deus. É o número, lembra o nome? Logo no começo. Logo no começo, né? 40. Pessoal, isso faz parte, viu? Eu estava procurando aqui antes da gente começar, mas eu não achei. Eu acho importante, porque andam uns boatos por aí que não vai... achei, 83. Que não vai mais ter a nossa igreja, que as igrejas da gente não vai mais poder se reunir. E tudo isso é coisa que a gente fica muito preocupado, muito temeroso. Lógico que a gente consegue fazer aqui com os vídeos, mas congregar é uma coisa que está na palavra de Deus, congregai-vos, né? E a gente sente a falta, né, Margarete, de estar com os irmãos. É uma necessidade, né? Congregar é uma necessidade. Má, ensina a gente. Primeiro nós vamos cantar Fortalece e depois... Primeiro nós vamos cantar Vivifica, e na segunda vez, no lugar do Vivifica, nós vamos cantar Santifica. Tá. Tá bom? E Então nós vamos pedir não tem Fortalece? Tem Fortalece, mas o que muda são essas As duas duas, palavras. tá. Né? Então nós vamos pedir primeiro a vivificação da igreja e depois o fortalecimento. Para todas as igrejas. Santificação. Primeiro a vivificação e depois a santificação. Não fortalecimento. E com isso, o fortalecimento acontece. O hino chama Renovação. Fortalece
Espírito do Eterno Deus, hino 182. Os irmãos que conhecem a letra podem acompanhar louvando conosco. Vamos trocar então a palavra do Eterno Deus por Trino Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então todos os lugares que tiverem o Eterno será o Trino. Tudo bem. Louvado seja Deus, glória a Deus. Nós queremos agora convidar todos que abram a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 6. Eu quero convidar os irmãos que acompanhem comigo a leitura. Gênesis capítulo 6, e os versículos são de 1 a 8. Queria pedir se a missionária pode trazer um copo de água para mim. Acompanhe, irmãos, a leitura de Gênesis, capítulo 6, os versículos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Louvado seja Deus por sua palavra. Nós vamos agora
fechar nossos olhos e vamos orar para que o Espírito Santo conduza essa pregação. Senhor Deus, diante da Tua palavra, que ousamos abrir, nós nos sentimos muito pequenos, Senhor, como insetos, como pequenos demais para podermos entendê-la. A profundidade da Tua palavra é infinita, como o Senhor é infinito. E a Sua ciência, o conhecimento dela é eterno, como o Senhor também é eterno. Nós cremos, Pai, que ela, de fato, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas a nossa mente caída, ela não tem alcance para entender a Tua palavra. E por isso, humildemente, nós convocamos e invocamos a presença do Teu Santo Espírito nesse momento, neste lugar, e em cada casa que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Nós andamos nos cultos anteriores caminhando pelos 3 primeiros versículos. E esse texto pequeno da Palavra de Deus, ele foi dividido de uma forma mais didática para que ele pudesse ser exposto, trazido para o conhecimento dos irmãos em 3 porções pequenas. Os versículos de 1 a 3, nós vemos que Deus, Ele percebe a multiplicação do pecado e Deus reage com o juízo sobre a humanidade. Nós vemos que do versículo 4 até o 7, a multiplicação do pecado faz Deus reagir de uma maneira diferente. Deus reage com tristeza no coração. E o versículo de número 8, a multiplicação do pecado faz Deus reagir com graça. Então, primeiro Deus reage diante do aumento do pecado com o juízo. Em segundo lugar, Deus reage diante do aumento do pecado da humanidade com tristeza. E por fim, Deus reage diante do aumento do pecado com graça. Com graça. E nós andamos nos 3 primeiros versículos, nós vemos que o escritor desse texto, desse livro, do Gênesis, é atribuído a Moisés, quase que por unanimidade, e tirando os teólogos liberais e pessoas não crentes que duvidam da palavra de Deus, nós cremos que a palavra de Deus é inerrante e infalível. E é a única regra de fé e de vida para nós que cremos em Deus. Então, nós vemos que a humanidade é quem está sendo julgada aqui. Muitas pessoas interpretam esse texto de uma forma fantasiosa, crendo que anjos tiveram relações com mulheres e deram filhos gigantes ao mundo. Nós vemos que há pessoas que acham que isso é mitológico, que é apenas balela ou é uma historinha para criança. Mas nós cremos piamente pelos capítulos 4 e pelo capítulo 5 que não há como você inserir anjos aqui. E nós cremos também que o Senhor Jesus disse que seremos como anjos
que não se casam e não se dão em casamento. Anjos são seres espirituais. E anjos, eles não têm libido como o homem tem. Anjos são espíritos eternos, criados por Deus para a eternidade. Eles não têm corpos que podem morrer como nós, como consequência do pecado. Então nós vemos que aqui o juízo de Deus foi decretado para uma humanidade que se multiplicava. Então qual é o propósito do escritor para esse primeiro povo que leu esses versículos? Moisés escreveu para aquele povo que estava saindo da escravidão do Egito. Moisés escreveu para aquele povo que viveu debaixo da escravidão de Faraó por centenas de anos. E esse povo agora andando pelo deserto, protegido, amparado, alimentado, sustentado no deserto por Deus, é um povo como nós somos. É um povo que Deus separou para Ele. É um povo que Deus protege com a sua mão poderosa. É um povo que Deus perdoa, que olha para nós como um pai amoroso, mas que precisa corrigir seus filhos, precisa julgar seus filhos. E esses filhos de Sete, a linhagem piedosa de Sete, agora, depois de várias gerações, invocando o nome do Senhor, estando na presença do Senhor, eles começaram a olhar para as mulheres do mundo, as mulheres que eram as mulheres filhas descendentes de Caim. Através dessas relações que houve a multiplicação da humanidade, mas a multiplicação da humanidade sem conhecimento de Deus, sem temor de Deus. Hoje nós podemos usar o termo que Paulo usa na sua epístola aos Coríntios, que é o jugo desigual. Então, o que significa jugo? Jugo é aquele pedaço de madeira que vai sobre o pescoço dos animais que puxam uma carroça, um arado. E o jugo mais comum é o jugo duplo, é o jugo para 2 animais. E o próprio livro da Bíblia proíbe o jugo desigual para os animais, porque ele faz tanto o animal mais alto sofrer, como ele faz o animal, machuca o animal menor. Então os 2 animais teriam que ser escolhidos no mesmo porte, de mesma altura, para que um ajudasse o outro e não um sacrificasse, fizesse o outro sofrer. Então quando nós vemos casamentos que acontecem em jugo desigual, famílias que creem em Deus, veem o seu filho ensinado na palavra, escolhendo entre as mulheres do mundo aquela que mais agrada aos seus olhos, aquela que é mais formosa, sem se importar se ela é temente a Deus, se ela crê no Deus vivo e verdadeiro, se ela anda debaixo da luz da palavra. E é isso que acontece nesse contexto. E Moisés então alerta o seu povo de que isso aconteceu antes do dilúvio, e por causa desse cruzamento de homens piedosos com mulheres mundanas, gerando gerações e gerações de filhos ímpios, filhos degradados, depravados,
fez com que houvesse a multiplicação da maldade sobre a face da terra. E Moisés alerta o seu povo porque eles estão indo por uma terra prometida por Deus. Mas nessa terra prometida, eles vão encontrar mulheres mundanas, mulheres pagãs, mulheres adoradoras de deuses falsos, mulheres que participam de orgias sexuais como cultos de adoração a esses deuses falsos. E nós podemos usar também aquilo que a Bíblia nos ensina: por trás de um ídolo ou por dentro de uma imagem oca existe sempre um demônio ou uma legião de demônios. Essa é uma informação séria que a palavra de Deus nos dá. Deus abomina aquele que se ajoelha diante de imagens. E esses homens que estão indo para a terra prometida estão indo com o perigo de cometer o mesmo erro, a mesma ofensa a Deus, se unindo a mulheres do mundo, a filhas de homens que não temem a Deus, que não creem em Deus, que andam fora da presença de Deus. Esse é o contexto. Moisés escreveu com esse fim, com essa intenção. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui. Existem outros ensinos, mas é esse o ensino básico que os 3 primeiros versículos nos dão. E a multiplicação do pecado como consequência de casamentos feitos entre pessoas que temem a Deus e pessoas que não temem, tem uma coisa que é gravíssima. Quando nós nos tornamos criaturas que pertencem ao povo de Deus, Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando um homem temente a Deus, crente em Deus, que é templo do Espírito Santo, se une a uma mulher do mundo, que não teme a Deus, que não crê em Deus, ou que zomba de Deus, você está unindo a luz com as trevas. Você está unindo o sagrado com o profano. Você está unindo aquele que é templo do Espírito com o outro que é templo dos demônios. E isso fez com que Deus decretasse juízo sobre esta humanidade antes do dilúvio. Deus destruiu toda essa população de pessoas. Nós não sabemos quantas. Então, partindo deste primeiro momento, os versículos de 1 a 3, em que Deus vê a multiplicação do pecado e decreta juízo sobre a humanidade, nós vamos andar nos versículos 4 a 7 e vamos ver quais são os ensinos que Deus nos traz. Começa o 4º versículo assim: ora, então, fazendo a ligação dos 3 primeiros versículos, dizendo assim: com isso tudo na nossa mente, com esses casamentos na nossa mente, com essa ofensa que os homens fizeram, esse desafio que os homens fizeram diante de Deus, nós vamos então partir para um novo tempo. Nós vamos ver a multiplicação do pecado causando tristeza no coração de Deus. Então, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Eu já vou analisar com vocês o porquê dessa tradução aqui. E também depois. Então veja aqui, antes dos filhos dos homens olharem para dos filhos de Deus olharem para a formosura
das filhas dos homens, das mulheres do mundo, antes disso acontecer, e de eles se casarem com elas, de possuírem elas, e de terem filhos com elas, havia gigantes na terra. E depois de eles se casarem, de terem filhos com essas mulheres do mundo, também continuaram existindo esses chamados gigantes. A palavra usada aqui no hebraico original, ela tem pelo menos duas traduções melhores do que essa. Mas eu vou explicar primeiro por que foi colocado gigantes aqui. Números, versículos 33, Números, o único versículo nós vamos ler, Números 13, versículo 33, é o momento em que os espias voltam, os espias dos judeus que andaram pelo deserto, chegaram à terra prometida e ali eles estão. Então eles são enviados em 12 espias são enviados e 10 espias voltam dizendo isto aqui. No versículo 33 do capítulo 13 de Números, diz eles: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, eles nos olhavam e nos viam como insetos, como gafanhotos pequenos, e nós olhávamos para eles e nos enxergávamos como insetos, como gafanhotos, diante do tamanho deles, da maldade deles, da malícia deles. Quando a Septuaginta foi traduzida, a versão siríaca também, nós temos que os judeus que traduziram em Alexandria, 70 judeus do Sinédrio, mestres da lei, foram até Alexandria para traduzir a palavra de Deus do hebraico para o grego. Isso aconteceu por ordem de Antíoco III ou II, não tenho certeza, mas aconteceu que ele queria a tradução do livro, da palavra dos hebreus, da Bíblia dos hebreus daquele tempo, para ter na biblioteca dele, que ele era considerada a maior biblioteca do tempo antigo. Então, Antíoco pagou esses judeus para fazer essa tradução. E essa tradução foi baseada nesses gigantes do tempo dos espias. Quando os espias voltaram para contar que viram homens muito altos. E foi usado esse termo aqui. Porque a palavra original é Nefer. E ali nós temos então que olhar melhor nesse contexto o que nós temos. Temos pessoas se unindo, homens e mulheres se unindo e gerando filhos e filhas, e a multiplicação do pecado. Então nós temos aqui que são homens de grande força, são homens considerados grandes por causa das suas riquezas, por causa da sua tirania, por causa do seu poder, assim como hoje, homens como o presidente dos Estados Unidos, que é riquíssimo e é poderoso e é presidente do maior país, do país mais poderoso, mais rico do planeta, além de ele ser muito rico, poderoso com o dinheiro, ele também é muito poderoso como um presidente do país mais forte do planeta. Então, aos olhos dos homens eram assim. Os homens daquele tempo viam como gigantes, como grandes dominadores, tiranos, ditadores,
homens que dominavam as pessoas pela violência, pelo medo, pelo crime, pelo assassinato, descendentes de Caim, que assassinou seu irmão, descendentes de Lameque, que assassinava pessoas porque pisavam no pé dele. Então, essas gerações e gerações de pessoas violentas, ela foi crescendo, crescendo, e se tornaram grandes clãs que dominavam, como hoje nós temos os que dominam o tráfico de drogas. Em grandes cidades, às vezes, nós temos 2 grupos que dominam o tráfico de drogas e eles brigam entre si, né? O tempo da máfia em grandes países, grupos mafiosos lutam entre si pelo poder que existe na prostituição, no tráfico de drogas, no tráfico de pessoas. Então nós temos aqui um contexto desse porte. Gigantes aqui são pessoas que têm muita força, que dominam outros, e muitos debaixo do seu domínio por medo, escravidão talvez. Então, gigantes, a palavra é Nefilim, Nefilins. Os Nefilins já existiam na terra, eles eram descendentes de Caim, de Lameque, né? Então eles dominavam já, e quando então, seguindo aqui no versículo 4, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, que nós já estudamos, e os quais lhe deram filhos. Então esses gigantes já existiam. E aí começaram a existir esses novos, que foram gerados do casamento entre os filhos descendentes de Sete com os filhos descendentes de Caim. Esses foram valentes. Aqui a tradução é Giborim. Então, no início, temos os Nefilins. E agora, esses valentes são os Giborins, varões de renome na antiguidade. Esses Nefilins, que já existiam, e agora que começam a juntar-se a eles, os Giborins, nós temos então 2 raças de pessoas. E muitos entendem que essas pessoas eram tão violentas, eram tão carnais, tão distantes da presença de Deus, que os demônios possuíam essas pessoas e tornavam elas mais ainda malignas, mais maliciosas, moralmente depravadas, decaídas. A palavra Giborim, ela pode ser traduzida também por varões que buscavam o reconhecimento da humanidade. E a palavra Nefilim, ela pode vir de uma raiz que significa aborto, ou em forma de aborto. Quem já viu uma criança que foi abortada, ou que aborto foi natural, você vê uma criatura deformada. Então, é esse o sentido aqui para os Nefilins. Eram pessoas moralmente deformadas, depravadas, degeneradas. E aí os Giborins começam a povoar a terra. E esses Giborins eram varões de renome, porque eles buscavam poder, eles buscavam riqueza, eles buscavam o domínio, buscavam ser reconhecidos na humanidade. E é exatamente disso que nós vamos falar. Será que o dilúvio resolveu esse problema? O
O dilúvio que Deus decretou sobre essa gente, que, segundo a história aqui que Moisés conta, foi destruída pelo dilúvio. E nós vemos aqui que ele até no versículo 11, que acontece o anúncio do dilúvio, diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O 13, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. O Deus que nós precisamos temer é esse Deus que executou o juízo sobre esta humanidade. Esta humanidade transbordou na maldade. Ela passou do limite que Deus havia estabelecido. E Ele então decreta juízo sobre ela. E nós temos aqui no versículo 4 duas raças de homens gerados por pessoas que não temiam a Deus de início, os que eram chamados de aborto. Hoje, pelo menos na minha infância, algumas vezes as pessoas, para fazer a gente se humilhar, ou para fazer bullying, como é moda, eles chamavam a gente de aborto. Você é um aborto da natureza. E aí, nós temos aqui que os nefilins eram homens como abortos moralmente. E os giborins, eles eram homens que ambiciosos, como os de hoje. E nós vamos para Gênesis capítulo 11, e nós vemos o que Nimrod fez. Nimrod, descendente de um dos filhos de Noé, versículo 1 de capítulo 11, diz que, ora, isso depois que o dilúvio já havia baixado, Noé já havia saído da arca, os seus filhos começaram a repovoar a terra. Diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linhagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e nos tornemos célebres o nosso nome. Então, mesmo depois do dilúvio ter destruído toda aquela humanidade, toda aquela raça, a raça pós-diluviana continuou povoando a terra com a mesma mentalidade. A mentalidade de Eva, quando a serpente disse para Eva, então a serpente disse a Eva, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. As pessoas, desde que a Eva pecou, Adão pecou, elas são as mesmas. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Nós temos necessidade de um Salvador. E as pessoas que se julgam boas, e as pessoas que se julgam diante dos próprios olhos, eu não sou tão ruim assim, eu não minto, eu não roubo, eu pago as minhas contas, eu não cometo adultério,
eu não sou falso, eu trabalho direitinho. As pessoas que se julgam boas, elas acham que não precisam de Salvador. Mas elas estão enganadas, porque nós somos isso aqui. Cada um de nós precisa se envergonhar, porque se não fizermos isso agora, nós vamos fazer diante da face do Santo, do Eterno, do Criador. E aí não vai ter mais jeito, não vai dar mais tempo, porque já foi decretado o juízo. Então é isso que Deus está aqui na mente e na forma que Moisés escreve para o seu povo. Nós vamos sair de uma terra onde éramos escravos e vamos para uma terra que mana leite e mel. Mas lá nós vamos encontrar homens e mulheres do mundo, homens e mulheres que não têm Deus, que não temem a Deus, mas que adoram imagens, homens e mulheres que se ajoelham diante de ídolos. E lá, se vocês se unirem a essas mulheres, a esses homens do mundo, Deus decretará juízo sobre vocês. Mas então, os nefilins, os abortos da natureza, os deformados moralmente, continuaram existindo como descendentes de Noé. E nós vamos até o tempo em que Jesus nasceu, como leu a nossa irmã Margarete. O rei Herodes decretou o genocídio de crianças com até 2 anos de idade, em toda a Belém e suas cercanias, com a intenção de matar aquele que foi chamado de o Rei dos Reis, com medo de perder o seu trono. Esse Herodes, ele é um nefilim, ele é um aborto da natureza, ele é um homem deformado moralmente. Ele tinha 10 mulheres, uma delas, segundo Flávio Joséfo, se chamava Mariane, era a sua preferida, mas por causa da sua irmã, fazer intrigas sobre ela, e com medo dela ter mais poder do que ele mandou degolar. Foi esse Herodes, o filho dele, que mandou degolar João Batista, mandou passar Tiago a espada, mandou matar 3 de seus filhos, a ponto do imperador dizer assim: é melhor ser um cão de Herodes do que um filho de Herodes. Ele é um nefilim, um aborto da natureza. Esse também é um giborim no seu modo de agir, porque ele construiu uma fortaleza emmaçada no deserto da Judéia, para que ninguém o alcançasse. Quem já viu fotos da fortaleza de Massada pode entender isso. Construiu uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia, que ficava atrás, justa posta ao templo, com o nome de Antônia, como homenagem ao imperador Antônio. Construiu o porto de Cesareia, fora das suas jurisdição. O porto de Cesareia foi construído de uma maneira que até hoje, a engenharia teria dificuldade de construir. Os irmãos podem entrar em sites e ver como foi construído o porto de Cesareia. Não havia no mar Mediterrâneo, na costa do mar Mediterrâneo, ali com a Palestina, não havia lugar para um porto natural, pois ele construiu um porto ali. Construiu um palácio primeiro ao lado e viu, durante todo o período de construção, ele viu como estava evoluindo
ele mesmo vigiava. Nós podemos ver que Herodes, ele era, além de Nefilim, um deformado, um aborto, ele era um giborim que buscava a honra própria, a grandeza e o reconhecimento do mundo. Ele queria ser tão grande quanto um imperador. Mas, há alguns anos atrás, nós tivemos um presidente no nosso país que fez pelo menos 20 obras monstruosas em outros países. Os irmãos sabem de que eu estou falando. Na Colômbia, no Equador, na Venezuela, na Bolívia, na África, em Moçambique. Nós temos construções milionárias, bilionárias, dinheiro brasileiro, que era para amparar os trabalhadores brasileiros, foi desviado fora do país. Pelo menos 20 obras. E essa operação foi chamada de Lava Jato. Lava Jato não começou no Brasil. Começou com Herodes, há 2000 anos atrás. Os nefilins, como diz aqui o versículo 4, os nefilins, eles estavam naquele tempo. E também depois do dilúvio, e também no tempo de Jesus, e também nos nossos dias de hoje. Quando nós olhamos os homens querendo poder, querendo riqueza, querendo reconhecimento, e os nossos jovens olhando para eles como ídolos, nós precisamos imaginar o que Deus vê nesses homens. Porque o nosso Deus é um Deus moral. O nosso Deus é um Deus que vê o que é certo e o que é errado. Se o nosso filho está junto com uma mulher, ele está errado. E Deus vê o que está errado. Eu ouvi que uma pessoa que nós conhecemos deixou o marido porque ele não era animado para festas e para dança, e se ajuntou com o outro porque o outro era animado para festa e era bom para dançar. Eu já vi mulheres deixando o marido por causa de homens mais jovens, mais fortes. Isso acontecia nesse tempo porque os homens, filhos de Deus, olhavam para as mulheres formosas e dentre as que mais agradavam eles pegavam. Mulheres que não tinham Deus no coração, se ajuntavam com elas. E isso fez a multiplicação do pecado. É isso que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas não casam mais. As pessoas olham e pegam, se unem, e assim que desagrada, deixa. E Deus é um Deus santo, é um Deus moral. Ele vê. Por isso, a nossa oração deve ser como o salmo que lemos, Salmo 139. Os 2 versículos que dizem: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração. Esse deve ser o nosso objetivo. Porque aquele que tudo vê pode nos livrar do juízo. Mas aqui, então, temos 2 raças de homens depravados, perdidos, decaídos, que são chamados de nefilins e de giborins. E no versículo de número 5,
nós temos... Eu já vou terminar. Nós não vamos conseguir andar por muito, mas Deus começa no versículo 5. E viu o Senhor. E viu o Senhor. Olha o que o Salmo 139 diz para nós. De novo. Veja o que é você saber o que Deus faz enquanto nós fazemos os pecados. Deus faz assim: Senhor, tu me sondas, me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Quando nós estamos nas trevas, no escuro, na madrugada, fazendo coisas erradas, olha o que Deus está fazendo. Ele está vendo. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Esse é o Deus que nos criou. Esse é o Deus que vê o que você faz e o que eu faço. Ele sonda os teus pensamentos. Ele sabe o que você pensa e o que faz o oculto. Essa é a lição que eu trago para hoje, para os irmãos. E domingo nós continuaremos, porque este segmento de Gênesis é muito triste, mas ele traz lições profundas sobre como eu sou, como você é. E isso deve nos alertar, isso deve nos tornar mais conscientes. Todos estão vivendo como querem, todos estão fazendo porque todos fazem, cada um tem a sua verdade. Eu posso me julgar aos meus olhos um homem bom, mas eu sei que não sou, porque o Espírito Santo me mostra quem eu sou. Não passo de um trapo de imundície. É assim que nós temos que nos ver. É desse jeito que nós temos que viver. É com essa consciência de que Deus é santo e nós somos pecadores. E reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Daquele que morreu na cruz, no seu lugar e no meu lugar. E ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem foi feito pecado no meu e no seu lugar. E derramou sangue puro, incontaminado, imaculado naquela cruz. É nesse sangue que nós precisamos nos lavar. Porque senão estaremos entrando no inferno, como bilhões e bilhões de pessoas já entraram. E lá passaremos a eternidade em sofrimento, em desespero, em angústia eterna, em desesperança, em escuridão, em solidão, em dor, eternamente. Essa é a mensagem que eu trago para os irmãos. E agora, para nos animar um pouco, eu queria pedir ao grupo de louvor, a missionária Margarete, o irmão Rony, que viessem aqui para nós cantarmos o hino Maranata. Ora, vem Jesus. É isso que nós precisamos pedir e clamar todos os dias, para que Ele volte antes que as coisas fiquem piores. Louvado seja Deus por sua palavra. Amém.
Jesus. Então vamos agora nos colocar de pé e vamos receber a bênção final. Depois então cantaremos a bênção antiga. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Santo Espírito sejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Um bom final de semana, um bom final de sexta-feira, um feliz sábado a todos. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Obrigada, Gui, por ter vindo nos ajudar, viu, filho? Obrigada, Má, obrigada, Rony. E obrigada a todos vocês que estiveram aí conosco, viu? Obrigada pelas mensagens, nós vamos tentar responder todas. E fiquem aí conosco adorando. Logo, logo nós estaremos de volta lá na igreja, se Deus quiser. Amém. 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 Até domingo, se Deus quiser, às 19h30, tá bom? Beijo, viu, pessoal? Fica com Deus.